A história não fala dos covardes, né? E tem muita gente que está acovardada no Brasil de hoje. Por motivos óbvios, né? A gente está sendo desafiado por uma tirania de toga. E ela é muito poderosa mesmo. Eu penso até às vezes na pergunta que Stalin teria feito, né? Quantas divisões tem o Papa? Mas a verdade é que essa turma tem muito poder. Pode não ter o poder de força de fato, de armas. Isso cabe às Forças Armadas, às polícias regionais, mas tem uma caneta para lá de poderosa. E as pessoas estão com medo, né? Então, eu divido esse grupo aí da suposta direita, né? Que está meio calada, e tem uns que nem calados estão, tem uns que estão defendendo o Alexandre de Moraes, e todo o abuso, todo o arbítrio. Mas eu divido entre os oportunistas, que estão ali de olho em interesses, né? Comezinhos prosaicos, carguinho, uma verbinha, uma migalha, e aqueles que percebem o absurdo, não querem compactuar com isso, mas estão com muito medo das reações e estão jogando o jogo, né? Aparentando ali navegar dentro de uma visão, vamos defender as instituições, a normalidade institucional no país, blá, blá, blá. Talvez o Moro esteja mais nesse primeiro grupo, nesse segundo grupo, e Amoedo e companhia no primeiro, né? Até via ainda há pouco uma resposta de um amigo meu, advogado liberal, né? Ao Alexandre Borges, né? Da CNN, da CNN Brasil, né? E o Alexandre Borges dizia: a democracia precisa de proteção e defesa. Países livres e democráticos são exceção na história, blá, 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 achando que o Moraes está defendendo a democracia, né? Pelo menos com um discursinho desses ridículo. Aí esse advogado, amigo meu, veio com o seguinte comentário: parece que o Alexandre Borges se esqueceu do passado. Até onde me lembro, ele era um estudioso dos Estados Unidos, e de fato era, né? Escrevia muito bem sobre esse assunto, era um fã de Reagan, da própria Suprema Corte, do Scalia, mas acho que ele nem soube, por exemplo, que revogaram Roe versus Wade, porque ele não, publicamente, ele não comemorou nada disso. Ele que era um ferrenho combatente do aborto, mas enfim, algumas coisas mudaram muito para ele de uns tempos para cá. E aí o advogado dizia: deve ter esquecido completamente o caso Bush versus Gore. Al Gore questionou as eleições e tomou uma invertida das cotas da Suprema Corte, né? Não de um justice sozinho. Então, são cínicos, né? Esses todos tucanos aí, oportunistas, e tucanos eu estou tentando só provocar um pouco o Fiuza, eles são desprovidos de qualquer coloração ideológica, são apenas oportunistas, né? Mas desde quando contestar resultado virou golpismo, né? Al Gore era um fascista, era um golpista? Não! E olha que não é só Al Gore, tem vários, né? Abrams, como é que é o nome dela, meu Deus? Scott Abrams, né? E vários outros democratas tentaram contestar o resultado eleitoral, e isso vai para a Suprema Corte, se for o caso, ou para a Corte Regional, Estadual. Então, assim, é um negócio ridículo. E tudo volta àquela narrativa, né? A premissa falaciosa. Se Bolsonaro é um fascista, eles partem daí. Então, qualquer ação do Bolsonaro em relação a contestar o sistema é um ataque antidemocrático. E qualquer defesa, ainda que atropelando a Constituição, é uma defesa da democracia. O deputado Paulo Eduardo Martins resumiu muito bem a situação que nós estamos vivendo. Esse, sim, não está se eximindo, não está calado, não é do grupo dos acovardados. E ele disse: você leva uma questão à justiça, apresenta um trabalho técnico a respeito. A justiça condena você a pagar 22 milhões de reais por ter feito o questionamento. Antes, o problema era de segurança jurídica. Agora já não se sabe se é seguro buscar o judiciário. Ainda há quem fale em democracia, conclui ele. Então, Paulo, está ficando muito claro, né, que esgotou o caminho democrático. Assim, para muita gente está ficando claro isso, né? Não há mais instrumento de defesa se temos aquilo que Rui Barbosa alertou, que é a pior ditadura de todas, porque é a ditadura do Poder Judiciário e não tem a quem recorrer, né? Então, algumas pessoas começam a olhar em desespero para quem pode ter a força e não necessariamente o verniz institucional, em que pese isso está previsto na Constituição e ter bons juristas que atestam isso, mas é aquela história, se é xadrez mesmo, né? Acho que está na hora de mostrar aquele movimento ousado ali, aquela jogada de cheque ou cheque-mate até no rei ou no imperador, né? Porque, assim,
as pessoas estão apavoradas. Virou crime você questionar o processo eleitoral inviolável, entre aspas, que não é inviolável, como já cansamos de mostrar aqui. Então, de novo, essa turma que está calada diante disso tudo, cada um sabe onde seu calo aperta. Veja, eu não sou alguém a chamar na chincha todo mundo e usar de maneira banalizada o termo covarde, porque eu sei que não é trivial você comprar briga com um sistema tão podre e carcomido desses, que muita gente percebe, envolve ditadura forte do mundo, de fora do Brasil, China pode estar por trás, pode ter interesse, Foro de São Paulo sem dúvida tá, envolve PCC, Comando Vermelho, crime organizado. Então não é brincadeira você comprar briga com isso. O Brasil está virando uma narco-ditadura. Então, assim, eu entendo quem tem receio, quem tem medo, né? E, de novo, Paulo, cada um tem o seu limite. Cada um tem conta para pagar, tem família para criar, tem filho, tem mulher. Eu entendo. Eu só acho que alguns se acovardaram cedo demais e outros pularam do barco e se venderam como prostitutas para os verdadeiros golpistas de maneira muito afoita, precipitada, ansiosa e desinibida, né? Tem gente que nasceu para prostituta mesmo. Agora, vamos lá. Vamos respeitar os corajosos. Vamos respeitar ainda mais os corajosos que estão territorialmente falando no Brasil. Reconheço isso. Porque eu sei que está sendo a linha de ataque à minha pessoa. Né? Você está pregando o caos, coisa que é inverídica, de Miami. Né? Eu achei até graça, um pequeno parênteses, Paulo, que o Guga Noblat veio dizer que são golpistas, blá, 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 que estão contestando, e o mundo já reconheceu o resultado. Aí eu vim em cima falando assim, me mostra onde na Constituição diz que se o Lacron lá da França atestar o resultado, é válido. Aí ele pegou o meu comentário e disse, em cima do meu comentário, falando assim, o argumento geográfico, né? É fácil para você instigar golpistas da Flórida, blá, 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 blá. Virou a nota, né, o samba de uma nota só em tudo que eu critico do Supremo, do Alexandre de Moraes. Aí eu achei uma certa graça dele, tadinho, ele é bem limitadinho, mas dele não ter percebido a incoerência. Aí eu falei assim, olha, no seu primeiro post, bom, em primeiro lugar, o argumento geográfico costuma ser muito frágil, né? Mas no seu primeiro post, você, Guga Noblat, estava exaltando o fato de que governantes de outros países reconheceram o resultado. Então me explica, na sua lógica, por que eu, brasileiro, não posso contestar o resultado e toda a ação do TSE, do Alexandre de Moraes, porque eu estou morando fisicamente na Flórida, mas a opinião do Lacron lá da França, para você, tem um peso especial em relação ao resultado eleitoral. Me explica isso. E óbvio, cada comentário desses que eu faço, cada pergunta dessas, tem 10 vezes mais curtida do que o comentário original da esquerda caviar. Isso tem sido a regra, né? Miriam Leitão, Vera Magalhães, Ricardo Noblat, Noblat Filho, todos eles. Né? E acho que é por isso, talvez, que eles não gostem muito de mim. Né? A gente furou, hoje em dia, essa bolha deles. Mas então, Paulo, voltando, tem muita gente querendo entrar para esse clubinho. Tem muita gente pensando assim, as Forças Armadas não vão fazer nada, o que é uma premissa bastante crível. E se as Forças Armadas não vão fazer nada e essa turma dobra a aposta a cada dia, eles venceram. E o Brasil vai ser governado por um ladrão, ao lado de um bando de comparsas, gente que no mínimo, tem diálogo cabuloso com o PCC, né? Ou que consegue subir morro controlado pelo Comando Vermelho usando o boné da sigla que eles colocam no fuzil. Então, deixa eu me ajustar aqui, deixa eu me adaptar. Alguns ficam em silêncio, né? Para ter ali o conforto do seu mandato no Senado, coisas assim, e outros gritam aos quatro ventos, tentando chamar a atenção. Ei, olha aqui, eu tô do lado de vocês, me dá um carguinho, me mantém aí alimentado, né? Me dá uma migalha, me convida talvez para o Roda Viva, alguma coisa assim. Então, tem essas prostitutas estão rodando bolsinha faz tempo. Agora, de novo, cada um é responsável pela sua própria consciência. Eu só sei que a história não
não é contada pelos covardes, né? E eu sei também que os heróis merecem todo o reconhecimento pelas suas virtudes, pelo seu heroísmo, pela sua coragem, pelo seu sacrifício. Então eu gosto de ficar do lado dos heróis e enaltecendo esses heróis, né? Então, cada um vai ser julgado pela história, Paulo. Cada um sabe do que faz.